Agora eu estou ao vivo. Bom dia, imperadores, meus amigos. Deus esteja com vocês, que a paz do Senhor esteja com vocês, aonde vocês estiverem. Ai, como é bom, né, a gente dar continuidade. Então, hoje é a live 9 de 365, né, que nós estamos continuando. E hoje vamos falar sobre a lei do sacrifício, né? Todo mundo tem que pagar o preço para ter sucesso, né? E o sacrifício, muitas pessoas elas falam, mas Silvestre, tem que sacrificar. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre por que eu tenho que sacrificar para mim ter algo maior, algo extraordinário. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração inicial, tá bom? Ó Pai amado, querido, Deus poderoso, Deus de Israel, de Jacó, de Abraão. Ó Pai, eu venho aqui pedir ao Senhor que o Senhor me iluminar na leitura da Tua Palavra, entendimento, discernimento, separar o que é certo, o que é errado e transmitir para as pessoas que vão nos ouvir o que realmente ele precisa ouvir, Pai. Ó Pai, coloca pessoas nesse lugar, meu Pai, pessoas que precisam ouvir a Tua Palavra. Faça realmente a diferença, meu Pai. Meu papel é só ler, meu Pai, porque quem vai conduzir é o Senhor. Ó Pai, eu te peço desde já, cuida deles, meu Pai, daqueles que vão passar por aqui e dos que não passaram, meu Pai. Ó Pai amado, daqueles que não estão com sono, estão com insônia, daqueles que estão com depressão, daqueles que estão com ansiedade. Ó Pai amado e querido, eu te peço, meu Pai, acalanta o teu coração. Ó meu Pai, também, o Senhor sabe que o meu maior desejo é ter 1 milhão de líderes, meu Pai, que será transformado com a Tua Palavra, meu Pai. Não seguidores do Silvestre, mas que vai seguir a partir de agora o reino, o Teu chamado, meu Pai. Então, Pai amado e querido, eu te peço desde já, me dê direção sobre o que eu vou falar. Ó Pai, eu te agradeço desde já pela madrugada, por esse horário, e que vamos começar a nossa jornada agora, e que o Senhor conduza a minha boca, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, graças a Deus. Amados imperadores, é o seguinte, né? A gente tem que entender que quando eu quero algo, e esse algo é algo extraordinariamente grande, eu preciso entender a lei do sacrifício. O porquê que eu preciso sacrificar alguma coisa para me ter algo extraordinário. Eu falo assim, se você quer ganhar mais dinheiro, tá bom, quantas horas você vai estudar mais? Que horas você vai levantar mais cedo? Né? Porque assim, é uma troca, a gente tem que dar troca de algo por algo maior. Então, essa troca é o sacrifício. Que às vezes é acordar mais cedo, é estudar mais, os finais de semana. Durante 16 anos da minha vida, os finais de semana eu entreguei para uma empresa trabalhando. Quase todos os finais de semana. Eu falo que o maior aprendizado não é nem o dinheiro, é o que realmente você se torna, a pessoa que você se torna, né? A maneira que você vê a vida, né? Em relação a outras pessoas. E nós vamos falar hoje sobre isso, a lei do sacrifício. Então nós vamos fazer a leitura da palavra e nós vamos entrar na lei do sacrifício de Abraão, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos começar com a origem, né, dos Moabitas e dos Amonitas. Isso está em Gênesis 19, 30, tá bom? Então vamos lá. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Então aqui você lembra que quando eu estava lendo que Ló, né, Sodoma e Gomorra teve aquela destruição total, Ló e suas filhas e esposa foi embora, né? E aí paramos aí. Então agora você vai entender como é que surgiu os Moabitas e os Amonitas. Subiu Ló de Zoar, habitou no monte, ele e suas 2 filhas. Porque a mulher de Ló, você lembra que quando ela estava subindo o monte, ela olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. Então só foi Ló e as 2 filhas, e não mais ninguém. Porque eles receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, ou seja, com medo eles se esconderam dentro de uma caverna, como os primitivos, né? E com ele as suas 2 filhas. Então a primogênita disse a mais moça, ou seja, a mais velha disse a mais nova:
nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Elas pensavam que o que tinha acontecido todo mundo, né? E elas falaram, olha como é que o pensamento de uma pessoa pode ser bom, pode ser ruim, né? Não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos-no beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse. Ele estava bêbado, o cara bêbado, né? Fala que faz o que quer, e aqui está provado, né? E naquela noite, pois, deram de beber o vinho ao seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demo-lhes a beber vinho também essa noite, entra e deita com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, elas fizeram a mesma coisa. Fez com que o pai se embebedasse e tramou essa sujeira com ele, né? Deram aquela noite de novo de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que o notasse, nem quando ele se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló, as duas, a mais nova e a mais velha, conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Olha para você ver como é que a origem do mal surge. A gente tem que tomar muito cuidado, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Então, os moabitas e amonitas surgiram de um pecado. Um pecado que as filhas de Ló fizeram. Lá em Gênesis 20, fala assim: Abraão e Sara peregrinaram em Gerar, ou seja, partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cedes e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele o mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhes restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que és teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim, sobre meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato também é minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás em todo o lugar em que entrarmos. Dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e o deu a Abraão e lhe restituiu Sara sua mulher. Disse Abimeleque
a minha terra está diante de ti, habita onde é melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isso compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todas essas justificada. E, orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos, porque o Senhor havia tornado elas estéreis, todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, a mulher de Abraão. O nascimento de Isaque. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. O Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concedeu e deu à luz a um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara derá à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Ou seja, 8 dias de vida de Isaque, Deus foi lá e cortou o prepúcio do Isaque. Esse é um pacto que Deus tinha feito com Abraão. E disse Sara: Deus me deu um motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir, se justamente comigo. É verdade, não, um cara de quase 100 anos é coisa de louco, é coisa de Deus mesmo, né, imperador? Meu Deus. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois a sua velhice deu um filho. Pois é, imagina uma mulher de quase 100 anos amamentando uma criança. Incrível, né? Só uma obra do Senhor Jesus mesmo. Agar no deserto. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que seu filho de Agar, a egípcia, o qual ele dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seus filhos. Era filho dele, por mais que era filho de uma escrava, mas era filho dele. E isso doía muito o coração do Isaque, né? Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, ou seja, sem rumo, né? Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, é poderoso. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Pará, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Ou seja, por mais que Ismael não era um filho legítimo de Abraão, só porque ele era filho de Abraão e Deus tinha promessa nas gerações de Abraão, Deus falou para Abraão: tudo que tua esposa pedir, faça. E deixa que Ismael, eu vou fazer dele uma grande nação, porque a minha aliança é com Isaque. É descendência direta entre você e Sara. E Abraão então faz aliança com Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui,
por Deus, que não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhes haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiros do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significa as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunha de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram. Eles ambos assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba, invocou ali o nome do Senhor Deus eterno, e foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Ou seja, Abraão morou na terra dos filisteus também. E aqui entra agora a parte que Deus prova Deus prova Abraão, né? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Lembra que Deus está falando aqui agora: toma teu único filho, porque Deus, ele entende que o que é real é o que acontece dentro do casamento. O por fora pode e vai ser abençoado, mas o real, o filho legítimo, é o que nasceu dentro do casamento. A união é ali. E aí Deus fala com Abraão: Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, que amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: espera aqui. Com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão a seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram os dois, ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali ele edificou um altar, sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ou seja, levantou a faca para ferir, o seu filho Isaque. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor a Abraão, dizendo: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Forte, né, pessoal? A pergunta que eu perguntarei agora para vocês é o seguinte: o que você está disposto a sacrificar para você ter o extraordinário? Será se você sacrificaria a única coisa que você tem de valor de verdade? Eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando mais do que isso.
A pergunta é, será que você sacrificaria? Eu já fiz muito essa pergunta. E é muito difícil, sabia? Então, Abraão era realmente um cara extraordinário. Porque para ele chegar a esse ponto de intimidade com o Senhor, é porque ele tinha ele tinha uma experiência com o Senhor que é uma coisa inexplicável, né? E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse: até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá. Ou seja, até nos dias de hoje o monte chama o Senhor proverá. O Senhor amado, é um lugar que nós temos que visitar, porque o Senhor proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras eu te abençoarei e certamente multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Betseba, onde fixou residência. Né? A gente tem que ficar atento muito a esses detalhes, né? Porque quando a gente entende Abraão era um líder por excelência, um líder que realmente seguia o que o Senhor falava na intimidade, né? É muito poderoso, né? Esse falar do Senhor, que o anjo fala com ele, poderoso demais. Descendência de Naor. Passadas essas coisas, foi dada a notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teus irmãos. Uz, ou primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Aquezedé, Azo, Pildas, Gidlafé, Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz a Milca a Naor, irmão de Abraão, sua concubina, cujo nome era Reumá. E deu também à luz filhos de Teban, Gaã, Taás e Maaca. A morte de Sara. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão a lamentar Sara e chorar por ela. Então olha que bacana. Tendo Sara 127 anos. Sara morreu com 127 anos. Ou seja, Isaac tinha 27 anos aproximadamente, né? Muito poderoso, né, meus amigos? Não imperadores, forte, né? Levantou-se depois a Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu Abraão: ouvindo-os os filhos de Et, e a saber, todos que estavam pela porta da sua cidade, de modo nenhum, meu senhor. Ou seja, eles não queriam aceitar aquele pagamento. De modo nenhum, meu senhor. Ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nela está na presença dos filhos do meu povo. Eu te dou. Sepulta a tua morta. Então se inclinou novamente Abraão diante do povo da terra e lhe falou:
a Efron na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço. Darei o preço do campo, toma de mim e sepultai ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron: meu senhor, ouve-me, com um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta-lhe a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efron pesou-lhe a prata de que esse lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos da prata da moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro, a Manré, o campo, a caverna e todos os arvoredos que nela havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse de Abraão, na presença dos filhos de Et e de todos que entravam na porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manré, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nela estava em posse da sepultura. E aqui é muito forte, né? Porque a gente quer continuar, porque a palavra do Senhor é extraordinária, e a gente precisa entender agora a lei do sacrifício. Eu fui até a morte de Sara hoje, né? Do nascimento de Isaac à morte de Sara. Na verdade, vários acontecimentos, né? O acontecimento que a origem dos amonitas, né? A origem dos moabitas e dos amonitas. Nós falamos sobre Abraão e Sara peregrinam para Gerar, né? O nascimento de Isaac. Falamos sobre Agar no deserto, sobre Abraão faz aliança com Abimeleque, Deus prova Abraão, né? A descendência de Naor e por fim a morte de Sara, né? Então vamos lá. A lei do sacrifício. Abraão paga o preço. Você sabia que Deus aplica testes como medidas de progresso e fundamentos comprovadores a cada pessoa que Ele chama para liderar? Se você é líder, Deus vai te testar. Em Gênesis 22 começa com um teste definitivo. Deus chama Abraão para subir ao monte de Moriá e sacrificar seu querido filho. Se Abraão se dispusesse a entregar Isaac, Deus saberia que ele estava disposto a fazer qualquer coisa que ele lhe pedisse. E, portanto, seria um candidato perfeito a tornar-se o pai do povo hebreu. Então, Deus queria saber até quanto o Abraão estava com ele. Até quanto Abraão estava fiel e fechado com ele. Então, ele fez teste com Abraão. Os testes de liderança diferem um dos outros, mas todos eles têm algumas coisas em comum. Primeiro, líderes são testados em cada estágio de crescimento. Então, líder, lembra disso. Não importa se você chegou agora ou se você está crescendo. Você vai ser testado, não hoje, mas constantemente. Segundo, o alvo para os líderes é passar no teste. Você como líder, que é o chamado líder, é passar no teste. Não importa o que aconteça, tem que passar no teste. É o teste do sacrifício. Terceiro, testes sempre antecedem promoção. Se você vai para o próximo nível, algo vai acontecer para te testar. É isso que vai fazer você ir para o próximo nível. Então esses testes, eles são feitos pelo Senhor, porque Ele quer saber até quando Ele pode contar com você. Na verdade, até que nível Ele pode contar com você. E comigo também, tá? Quando eu falo para você, eu falo comigo primeiro, porque tudo que eu falo sai de mim, e o que sai de mim é para mim. Você entende? É poderoso, né? Quarto, a autopromoção ou promoção conferida por outros nunca pode substituir a promoção divina. Ou seja, se alguém fala, você tem perfil para ser Y, X, tal, isso para você tem que entrar no ouvido e sair do outro lado. O que importa é o que o Senhor fala. O Senhor fez teste com você, não importa. Ele vai te colocar em lugares de príncipes, o lugar de imperador. Quinto, a promoção requer sacrifício. Não importa, imperadores. Isso vocês precisam entender. A promoção requer sacrifício. E a pergunta para você é hoje: você está disposto a sacrificar noites de sono, horas para você estudar, finais de semana para você se preparar? Será? Enquanto a prova de Abraão prefigurou o que Deus pretendia fazer com seu unigênito filho, milhares de anos mais tarde, ela também proporcionou um teste de liderança, né?
Então, repetindo, enquanto a prova de Abraão prefigurou o que Deus pretendia fazer com seu unigênito filho, milhares de anos mais tarde, ela também proporcionou um teste de liderança. Ou seja, nós somos testados constantemente. E você precisa estar preparado para isso, líder. Precisa estar preparado para isso. Porque a vida, ela não é fácil. Ela não é fácil, né? E a gente precisa entender qual que é o meu perfil de líder. Qual que é o meu chamado como líder. O que o Senhor tem preparado para nós. Né? Amanhã nós vamos falar sobre Jacó. O perfil da liderança de Jacó. Amanhã nós vamos falar sobre Abraão, né? Faz o casamento do seu filho Isaac. Vamos falar sobre o encontro de Rebeca, esposa de Isaac. Por isso que eu li naquela passagem na Or, da onde veio a Rebeca, para vocês entenderem de onde vai vir a esposa de Isaac, né? Vamos falar sobre o casamento de Rebeca, descendentes de Abraão e Quetura, e até chegarmos à morte de Abraão. Aí nós vamos parar. Porque o Senhor é muito poderoso, Ele quer que eu e você tenha visão extraordinária. Então, eu vou confirmar o que eu já li. Deus quer que eu e você sejamos governadores, imperadores, sejamos líderes por excelência. Então, meus amigos, essa palavra, ela te mostrou hoje coisas que abriu os olhos, né? O pecado, o erro, o que causa o pecado, o que veio a ser a grande nação desses amonitas, das filhas de Ló, por causa do pecado, e o que veio ser Isaac, por causa da fidelidade de Abraão e do sacrifício de Abraão. Então, meus amados, a gente termina essa live como a gente começou orando. E assim, ó Pai amado e querido, eu te agradeço, ó, por esse momento, por esse entendimento, por essa madrugada, por ter me feito levantar, Senhor, para continuar falando nesse 9º dia de 365 dias com o Senhor, na Tua presença, às 3 horas da madrugada, em busca de liderança, em busca de me melhorar como pessoa, de ser um pai melhor, de ser um esposo melhor, de ser um homem melhor, de ser um líder melhor. E eu sacrifico esse horário, Senhor, para que o Senhor venha me aperfeiçoar cada dia mais, mas que eu também possa proporcionar na vida de outros líderes, influenciar pessoas a ser líderes melhor, líderes do reino, líderes que pregam a Tua palavra, líderes que vai falar da Tua palavra mundo afora. Ó Pai amado e querido, coloca pessoas, entrega esse conteúdo ao máximo de pessoas, Senhor, para que eles possam ouvir a Tua palavra, mas não a minha. Ó Pai amado e querido, eu te agradeço por tudo. Eu desejo, meu Pai, do meu coração, que aqueles que me ouviram, aqueles que passaram por aqui, que eles tenham uma ótima noite de sono, que o Senhor guarda, protege, livra de todo mal. Ó Pai amado e querido, eu te agradeço por tudo que eu aprendi hoje, por mais um pouco que eu li, e mais um pouco, meu Pai, que eu tenho certeza que foi tocada a vida de pessoas. Agradeço pela manhã que está chegando, pelo dia de amanhã, e que o Senhor venha abrir os meus olhos cada dia mais de entendimento, para que eu possa interpretar a Tua palavra e levar o máximo de palavra para o máximo de pessoas ao redor do mundo. Pai amado e querido, desde já eu te agradeço pelo fim de noite, meu Pai. Eu te amo, eu te adoro do meu coração. E que esta palavra seja palavra transformadora, não por mim, mas por Ti. E desde já agradeço, meu Pai. Agradeço pelo dia, pela noite, pela madrugada e por tudo que sou, meu Pai. Te amo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, graças a Deus. Imperadores, fica com Jesus. Amanhã tem mais. Hoje foi 9 de 365. Amanhã a 10ª live de 365. Tchau, tchau, imperadores, fica com Jesus e até amanhã, às 3 da manhã. Aviso o máximo de pessoas, aqueles que querem realmente ser líderes, que amanhã às 3 horas nós vamos colocar o bicho para pegar. Tchau.